Amém, graças a Deus. Bom demais, né, amados? Um momento assim que acrescenta virtude. Paulo tem uma declaração, quando ele escreve aos Romanos, que explica aquilo que Deus colocou no coração da gente e que a gente nunca vai ser completo enquanto a gente não responder isso. A comunhão é um clamor do ser humano. Existe uma diferença entre o ente humano e o ser humano. O ente humano, ele repete características biológicas, físico-químicas. Então, o ente humano é um amontoado de células como qualquer outro ente vivo. O ente humano, ele tem uma necessidade inerente de qualquer ente vivo de sobreviver. Então, a sobrevivência é tudo. Mas isso não diferencia o ente humano de uma ameba, de uma formiga, de uma minhoca, de uma planta. Qualquer ente vivo é inerente à sobrevivência. Mas o ser humano, ele carrega a semente da eternidade. Deus plantou no ser humano a semente da eternidade para que a gente não perdesse o sentido da vida. E o sentido da vida não é sobreviver. Qualquer ente vivo, às vezes, sabe sobreviver melhor do que o ente humano. Talvez se você fosse uma planta, uma minhoca, um passarinho, a sua sobrevivência seria mais fácil. Porque você não teria o pudor, o escrúpulo, a consciência, a ética. Você não estaria em busca do sentido da vida. Você seria só mais um sobrevivente. Agora, o ente humano, ele nunca vai ser completo sobrevivendo. Não é suficiente sobreviver. Porque existe uma semente de eternidade plantada dentro da gente. Isso é o sinal da fidelidade de Deus. Porque se Deus não fosse fiel à palavra que ele empenhou com ele a nosso respeito, a gente ia virar passarinho. A gente ia virar planta. Por isso que de vez em quando você encontra algumas pessoas assim, você fala, não, acho que esse cara é um vegetal. Acho que ele é, a gente apelida as pessoas, seu ameba. Na raiva você fala, você é uma minhoca, um tatu, não é? Porque a gente apela, né? E a gente percebe que a pessoa está só lutando para existir. Mas pela misericórdia de Deus, o ser humano nunca vai encontrar paz e sossego só sobrevivendo. Por isso que não interessa quanto tempo passa. Quanto mais próximo ele vai chegando do seu fim, mais ele quer encontrar o significado. E aí Paulo vem e escreve. Ele fala assim, existe um desejo dentro de mim, existe um impulso. Aí não é um desejo como quem deseja, é um impulso vital. O impulso vital que Paulo diz é: desejo encontrar com vocês. Há um impulso de comunhão. Sobreviver, a pessoa sobrevive sozinha. Mas viver, ele não consegue. Não há vida na solidão. E aí Paulo diz, existe um impulso.
Tem gente que chama de saudade. Você já percebeu que tem hora que você tem saudade de uma coisa que você não sabe explicar? Aí você acha que é da família, você acha que é do trabalho, você acha que é do esporte. Não, sabe de que a gente tem saudade? Da eternidade, da vida na sua plenitude. Porque nós nascemos do eterno. E não fomos gerados do eterno para sobreviver, mas para discernir, traduzir e manifestar a vida na sua plenitude e propósito. E aí Paulo continua, ele diz assim, eu tenho um impulso. É uma coisa assim que transcende. E qual é o impulso dele? Encontrar com vocês. E ao encontrar com vocês, repartir virtude. Você foi feito um ser virtuoso. Deus não vai abençoar você. Você nasceu abençoado de fábrica. Você não vai encontrar uma minhoca dobrada, gastando 1 segundo de reflexão sobre o sentido da vida. Você pode encontrar um macaco triste ou nervoso por falta de comida, por falta de sexo, no sentido da sobrevivência. Mas você não vai encontrar um macaco refletindo e falando assim, qual o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O macaco vai ter problemas conjugais muito parecidos com os seus. Ele vai querer matar o macaco que roubou a mulher dele. Ele vai ter raiva do macaco que comeu a comida dele antes. Então tem muito macaco que tem crise relacional igual ou pior do que a nossa. Tem cachorro que tinha que levar ele para o terapeuta. Você já percebeu? Eu já tive uns cachorros neuróticos. Eu acho que está faltando só isso, porque o mundo dos cachorros está ficando muito perto do nosso. Ainda vai ter terapeuta canino. Já tem? Ai, pronto. Mas o terapeuta canino não é porque o cachorro vai olhar para ele e falar assim, me explica o sentido da vida. Não, ele vai tratar do cachorro, é o nervosismo, é o estresse, é a raiva. É isso, é muito parecido com a gente. Mas você não vai encontrar um cachorro reflexivo sobre o propósito da vida. Amém? Porque graças a Deus, Ele colocou dentro de nós a semente da eternidade. E a semente da eternidade, ela só floresce, ela só encontra o seu sentido quando a gente se entrega a esse impulso de encontrar. E encontrando, repartir virtude. Você vai encontrar uma matilha de lobos. Você vai encontrar um bando de cães encontrando para comer a mesma comida. Você vai encontrar um bando de urubu compartilhando a mesma carniça. Mas você não vai encontrar eles matando saudade. E nem discutindo sobre o sentido da vida. Porque eles não são seres virtuosos. Eles são seres sentimentais, passionais, carentes a respeito da sobrevivência. Mas a gente tem um impulso de encontrar propósito. E o propósito só é encontrado quando a gente se encontra para compartilhar a virtude. E em compartilhando virtude, a gente usar a nossa fé em favor da fé do outro. Por isso você não vai encontrar 2 macacos, um abraçado com o outro, e falar assim, segura, você vai dar conta. Você não vai encontrar um cachorro abraçado com o outro falando assim, desanima não. Eu sei o que você está passando, eu tenho um igual lá em casa.
Você não vai encontrar duas cadelas falando assim, cachorro é tudo igual. Amém? Então, esse lugar aqui é um lugar de eternidade. E aí, nesse lugar de eternidade, onde a gente está encontrando resposta para esse impulso de eternidade, para ser humano e deixar de ser ente humano, para deixar de ver na vida o desafio da sobrevivência e encontrar na vida o seu propósito, o seu sentido, esse é o lugar da gente repartir virtude e usar a nossa fé, não para alcançar nossos objetivos, não para conquistar nossas metas, usar a nossa fé para fortalecer a fé do outro. E aí eu queria dar um testemunho de uma parábola muito conhecida. Está lá em Mateus 3, Marcos 4. Se você tiver dúvida, depois você lê. Mas está lá. Mateus 3, Marcos 4. E é a parábola do semeador. Para a gente entender qual que é o desafio de homem ao máximo. Nesse apelo íntimo de eternidade. O apelo do sentido e o propósito da vida para muito além da simples sobrevivência. E lá nessa parábola, Jesus fala assim, vou contar uma história para vocês. Então eu vou repetir a história que Jesus contou. E na história que Jesus contou, ele diz assim, um homem saiu para semear. E ele foi semeando a semente dele, e a semente caiu, parte da semente caiu na beira do caminho, ali, na beirada. E essa semente que caiu na beirada, os passarinhos logo vieram e comeram. Depois, uma outra parte da semente caiu em cima de um solo rochoso, em cima de pedra. E essa semente encontrou condições para germinar. Mas como era um chão pedregoso e ela não criou raízes, logo veio o sol, queimou a semente e ela não continuou. Uma outra semente caiu no meio dos espinhos, de uma moita. Para falar aqui em Goiás é mais fácil entender isso. Uma semente caiu lá numa moita. E ela floresceu e cresceu. Mas quando ela estava pertinho de dar o fruto, aquela moita de espinhos sufocou a planta e ela não continuou. E teve uma semente que caiu num solo bom e ela floresceu, cresceu e produziu o fruto dela. E ela produziu o fruto dela a 30, a 60 e a 100 por um. Aí os discípulos ficaram olhando para Jesus e falaram assim, entendi nada. Jesus falou, vou explicar para vocês. O chão onde a semente foi plantada é mais ou menos como o coração do homem. Então, quando Jesus compara o chão onde foi lançada a semente com o coração do homem, nós temos um homem, nós temos 4 tipos de homem. E homem não é tudo igual, mulheres. Parece, mas não é. Tem 4 tipos de homem. Tem o homem 25%. Sabe o que é o homem 25%? Ele está ali. Ele está sempre na beirada de alguma coisa. Ele está sempre perto do que está acontecendo. De alguma forma, trem bom ou trem ruim, respinga nele. Mas ele é o homem periférico. Ele é parte, mas não se envolve. Ele é sempre 25%. Não existe homem 0%. Presta atenção nisso que isso é grave. Nunca vai nascer um homem
que possa reclamar que ele é o quê? 0%. Porque todo homem nascido é no mínimo 25%. Então, assim como existe o homem ao máximo, existe o homem mínimo. Não vai nascer um homem zero. Nunca fale para um homem, você é um zero à esquerda. Não, ele é no mínimo 25%. Então não existe nenhum homem nascido no mundo que possa se desculpar de não ser no mínimo 25%. Não vai nascer nenhum homem que um dia possa dizer assim, não sobrou nada para mim. Eu não tive chance. Eu não tive oportunidade. Me tiraram as oportunidades que eu tive na vida. Não existe essa pessoa. Existe macaco assim, minhoca assim. Amém? Mas o cara nasceu homem, ele é no mínimo 25%. Não existe nenhum homem que vai poder se desculpar diante da vida que ele não teve as condições, que ele não teve a oportunidade, que ele não teve o recurso, ou que ele foi prejudicado, ou que a vida foi injusta com ele. Porque Deus garantiu para ele pelo menos o quê? 25%. Amém? Mas esse cara, ele é periférico. Ele dá notícia de tudo e não se envolve com nada. Porque ele está sempre ali por perto. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não. Depois do homem 25%, tem o homem 50%. Quem que é o homem 50%? É o entusiasmado. O 25%, ele sempre acha que é pouco. E porque ele acha que é pouco, acaba que vira nada. Mas ele não nasceu nada. Ele só achou que era pouco. Por isso ele nunca deu atenção para aquilo. Ele é o distraído. Depois do distraído 25%, nós temos um entusiasmado 50%. Eu conheço muito o homem 50%. Ele é sempre meia força. Ele é sempre metade de tudo. Ele sempre vai até o meio do caminho. Mas ele é raso. Na primeira dificuldade, ele desiste. Ele não é mínimo, mas ele é 50%. Ele é passional. Você conhece gente assim? Que entusiasma rápido, que empolga rápido, mas na mesma velocidade que ele empolga, ele desiste. Porque ele é 50%. Aí, depois dos 50%, tem o homem 75%. Sabe como é que eu batizo esse cara 75%? Ele é quase lá em tudo. O cara 75%, ele consegue ser pior do que o 25%. O cara mais desgraçado da história é o 75%. Porque ele é o cara, tem um cara que é vizinho do processo, tem um outro cara que é entusiasmado com o processo, e tem o desgraçado, que ele é envolvido no processo. Ele foi além de se entusiasmar, ele se envolveu. Ele está ali. Ele desfruta os benefícios. A chuva que cai, ele bebe. O adubo que cai, ele come. Só que ele é sempre quase lá. Por que ele é desgraçado? Porque ele era melhor ele ter parado com 50%. Ou, melhor ainda, ele podia ter ficado com os 25%.
Então, na história dos 4 tipos de homem, tem o 25% que, de alguma forma, ele é sortudo. Porque o máximo de prejuízo que ele sofre é quanto? 25%. Então, se você não quiser ter 50% de dano ou perder 75% da sua vida, fica 25%. Agora, se você quiser entender o sentido da eternidade e o propósito de ser humano, então existe o homem ao máximo, que é o homem 100%. Ele não é testemunha do processo, ele não é só entusiasmado com o processo, e ele não é só envolvido no processo, ele completa o processo. E aí ele é 100%. E como é que você sabe que ele é 100%? Porque ele replica o processo. Ele não tem o testemunho do processo, ele não tem só a empolgação do processo, e ele não só se envolveu no processo, ele consegue transmitir o processo. E sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai formar outros homens como ele, 100%. Não se contente em ser testemunha do processo. Não se contente em ser entusiasmado com o processo. Não se contente em ter estado envolvido no processo. Mas complete o processo gerando pessoas como você. Pessoas 100%. Amém? E aí você terá encontrado o sentido de ser humano. Você terá encontrado o propósito de carregar a semente da eternidade. E aí você não vai ter sentido só para a sua vida, mas você vai trazer sentido para a vida de todas as pessoas à sua volta. Porque todas as pessoas vão olhar para você e vão entender o propósito e o sentido da vida. Porque você viveu o processo até o fim e consegue agora dar testemunho disso na sua própria vida. Não como alguém que soube do processo, se entusiasmou com o processo, se envolveu no processo, mas alguém que completou o processo. Amém? Quem ficou sabendo do processo é vulnerável. Qualquer passarinho leva a semente. Quem é entusiasmado não aguenta dificuldade. E quem se contenta em se envolver no processo, também se envolve com todo tipo de coisa. E eu vou te falar qual é o maior risco que um ser humano e um homem corre. É que quando ele está pertinho de completar o processo, ele se ocupa de coisas demais, em vez de se ocupar com o propósito real e verdadeiro da sua vida. Cuidado. Porque o que vai fazer você um homem quase lá, e essa é a maior quantidade de homens que eu conheço. Eu conheço poucos homens, 25%. Conheço alguns 50%.
Mas a maioria dos homens que eu conheço são 75%. O diabo fica ali rodeando os 25%. As dificuldades rodeiam os 50%. Mas sabe o que rodeia os homens 75%? As preocupações. Sabe o que pode fazer de você um homem quase lá? A ideia de que você tem que se preocupar de dar conta de tudo, em vez de se ocupar com aquilo que é o verdadeiro propósito da sua vida. Não é o diabo que está fazendo você ser um homem quase lá na sua família, na sua empresa e para os seus amigos. O diabo venceu os 25%. Não são as dificuldades dessa vida o seu maior problema. As dificuldades eliminaram os 50%. Sabe o que está acabando com os homens 75%? Suas próprias preocupações. Ele dar à sua vida um propósito que nunca foi o verdadeiro propósito da nossa vida, apesar de ser parte dela. E é isso que nos confunde. Porque o mato, o capim, faz parte. Come da mesma comida, bebe a mesma água e cresce com o mesmo sol. Aquilo que alimenta a verdade no seu coração é também a mesma coisa que alimenta as suas preocupações. Por isso que é tão difícil. Sabe o que é mais difícil nessa vida? Se você fosse 25%, seu problema estava resolvido na largada. Se você fosse 50%, seu problema está resolvido na metade do caminho. Mas a desgraça é você chegar quase lá e ser vencido pelas coisas que você deixou brotar no seu coração e que se alimentam das mesmas bênçãos e favores que alimentam o seu propósito. Por isso que é tão difícil. Porque está ali junto. Amém? Então não se distraia, não se entusiasme, não se contente estar participando do processo, mas assuma o solene compromisso de completar o processo. E não deixar que as dificuldades ou as preocupações façam você ficar pelo meio do caminho ou ter chegado quase lá. Amém? Porque Deus plantou no seu coração uma semente de eternidade. Eu quero dizer para você que você não vai ter sossego. Você não vai ter sossego em ter sido só 25%. Você não vai ter sossego de ter sido só 50%. Você não vai ter sossego de ter sido 75%. Porque você foi criado para ser 100%. Completar o processo e produzir seus frutos. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui e poder encorajar companheiros de caminho para que você não fique pelo meio do caminho, mas que você seja homem ao máximo. Então, olha para todo homem que está do seu lado aí e fala assim: muito bom fazer parte de uma família de homens 100%. Glória a Deus. Aleluia. E se você tiver um amigo pensando que é 25%, você fala assim para ele: é mentira. Se você encontrar um que está assim, quase
voltando dos 50%, você fala assim, é mentira. E se você achar um tá doido, tentando chegar aos 75%, achando que isso vai representar alguma coisa, você fala assim, para não, vamos junto. Amém? Glória a Deus. Porque nós fomos gerados na eternidade para ser 100%. Não se contente com menos. Glória a Deus.